Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, que eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheio da glória e cheio da graça de Deus, amém? Já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você, no nome de Jesus. Já quero chegar profetizando sobre a sua vida, no nome de Jesus. E eu quero profetizar, no nome de Jesus, que tudo que está perdido, principalmente a sua vida espiritual, tudo que você achou que estava acabado, que não tinha mais jeito, porque às vezes a gente está num limo tão grande que a gente acha que o Senhor nos abandonou, que não tem mais jeito para gente. Eu quero te dizer que há um Deus que ainda nos resgata, há um Deus que ainda acende a candeia e nos busca, há um Deus que ainda dá ordem aos seus anjos para nos resgatar no nome de Jesus. E se você está com algo perdido, que você achava que estava perdido, eu profetizo que hoje, no nome de Jesus, o Senhor vai trazer tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que você achava que não tinha mais jeito, sabe? Tudo aquilo que Deus não te deu, não, porque Deus também dá não, tá? Tudo aquilo que Deus não te deu, não, e que você perdeu ao longo da vida, que o Senhor te traga de volta, no nome de Jesus. Amém? Quero estar te convidando para estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti, toma o primeiro lugar na nossa vida. Repreenda, Senhor, o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, o pulgão. Senhor, a inveja, olho grande, obra de feitiço na nossa vida, tu joga por terra no nome de Jesus. Eu te entrego, Senhor, nas tuas mãos, essa casa dessa mulher, essa casa desse homem. Entra com alegria, entra com amor, entra com libertação, com salvação, com prosperidade. Coloca o que está no lugar, fora do lugar, no lugar, no nome de Jesus. Repreenda o espírito da briga, toda a pombagira do inferno que age para trazer confusão aí nesse casamento. Venha ser repreendido no nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E amém, amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado, seja abençoada, no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Já quero te pedir que você deixe seu likezinho, porque toda vez que você deixa seu like, é você falando para o YouTube que é um vídeo com conteúdo. O YouTube passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus. Vamos lançar as redes mais longe no nome de Jesus. E o ato de você dar o seu like é você falando para Deus, amém, eu concordo. Então deixa o seu amém aí em forma de like no nome de Jesus. E abra sua Bíblia no livro de Lucas, Doutor Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Lucas, capítulo 15, versículo 8. Enquanto você está abrindo aí, se você estiver precisando de uma oração, já coloca o teu nome e o nome da sua família aqui, porque eu quero estar orando no nome de Jesus por você e por toda a sua família. Lucas, capítulo 15, versículo 8, que diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca diligentemente até achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Até aqui no nome de Jesus. São 3 parábolas, né, que o Senhor nos conta aqui no capítulo 15. É a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. As 3 parábolas falando, né, a mesma coisa. A palavra de Deus nos conta que dracma eram moedas que a mulher ganhava como dote.
Então eram 10 que ela ganhava. E algumas colocavam ela, faziam um cordão, colocavam ela aqui, né? Penduradinha aqui. Faziam pendurada ela aqui. Então, o ato de você perder uma dracma era o ato de você falar para o noivo que você não teve cuidado com aquilo, tá? E era como se fosse um dote. E aquela dracma era para falar que você já era comprometida. Entendeu? Então, quando essa mulher, Jesus conta essa parábola, que quando ela perde uma dracma, por isso que ela se desespera. A palavra de Deus fala que ela acende a candeia e que ela começa a varrer a casa minuciosamente até achar a dracma. Às vezes, meu querido e minha querida, eu e você, sabe, somos essa dracma. E a gente se perde do caminho do Senhor. A gente sai da presença do Senhor. Já contei meu testemunho aqui, que eu sou nascida e criada no Evangelho. Mas eu me desviei por 2 vezes. Eu falei 3, mas foram 2, irmãos. Tá? Uma na adolescência, né? E a outra já na minha juventude. Não que eu não seja jovem, tá? Então, eu fazia parte do corpo, eu era uma dracma, entendeu? Mas me desviei do corpo, tá? O corpo que eu tô falando é o corpo de Cristo. Eu saí da presença de Cristo. Então, eu e você não estamos livres disso acontecer. Às vezes você tem um filho que está de férias do Senhor, porque eu não gosto de usar a palavra desviado, né? Eu sempre falei que eu estava de férias do Senhor. Quando a pessoa falava assim, Magna, tu tá desviada, eu falava, não, eu tô de férias. Porque férias a pessoa tem que voltar para casa. Porque ela tá viajando, ela tá de férias, mas ela tem que voltar, igual no trabalho. Tu entra de férias, tu vai curtir as tuas férias, não é? Do teu trabalho, mas tu tem que voltar pro trabalho. Então, por isso que eu não gostava da palavra desviado. Eu sempre falo férias. Então, eu estava de férias. Só que o Senhor revogou as minhas férias, né? Então, no nome de Jesus, talvez você esteja com alguém de férias dentro da sua casa, tá? E você está preocupado como essa mulher. Você já acendeu a luz, você está varrendo, você está procurando, sabe? Não desista de varrer, não desista de acender a luz, não desista de procurar. O que que eu quero te dizer? Você não desistir de orar pelaquela pessoa. Eu estava de férias, mas existia uma mulher chamada Guaracema que orava pela minha volta, que era minha mãe. Então, hoje ela é falecida. Ela não viu quando eu voltei para o Senhor. Então, por que eu tô te falando isso? Você que é pai, você que é mãe. Hoje eu tô de pé porque uma missionária chamada Guaracema orava. Uma mulher orava por mim. Todas as vezes que eu passava bêbada na porta dela. E às vezes ela abria a janela da porta e falava assim. Ela não falava a palavra bêbada. Ela falava, você tá ventando. É porque eu andava bêbada, a pessoa não anda reto, né? E eu falava, o que você tá fazendo acordada? Ela falava, eu tô orando por você, pela sua irmã e pelo seu irmão. E ela não viu quando eu voltei para Jesus que o Senhor já havia recolhido ela. Aí eu quero te falar a importância do pai e da mãe orar pelo filho e orar pela filha. Entendeu? Então não desista. Hoje, o meu filho tá de férias e eu não desisto de orar por ele. Porque eu aprendi com uma mulher chamada Guaracema, que é a minha mãe, minha falecida mãe, que não desistir de orar. Então, quando a gente perde uma dracma, eu tô dando um exemplo de um filho aqui, né? Mas às vezes a sua dracma perdida é um marido, é uma esposa, é uma filha, é um filho. Então não deixe de orar, não deixe de jejuar pelaquela pessoa, não deixe de buscar, não deixe de convidar aquela pessoa para a casa do Senhor, porque ela sempre estava me convidando. E irmão, quando ela me convidava, eu malhava tanto os crentes, porque eu saí ferida da igreja quando eu me desviei, né? Então eu brigava até com ela quando a casa dela ficava muito cheia de presbíteros, do povo da igreja, né? Eu falava para ela barbaridades, né? Porque eu estava ferida.
E a ferida não tinha cicatrizado, tinha sido ferida na obra de Deus. Entendeu? Só quem é crente vai entender o que eu tô falando. Às vezes você se fere na casa do Senhor. E hoje em dia, eu não fui ferida uma vez só, né? Eu fui ferida outra vez depois, porque quando você cai e Satanás arma um laço, presta bem atenção para você, e você cai naquele laço e depois você se levanta, ele vai fazer o mesmo laço para você cair, porque ele entendeu qual é a sua fraqueza. Entendeu? Então, o Satanás já conhecia a minha fraqueza. Ele sabia, ele me conhecia. E antigamente, eu falo antigamente porque hoje em dia o Senhor já me lapidou muito. Eu falava assim, não, porque eu não gosto de injustiça. Não, porque não pode fazer isso perto de mim. Não pode fazer aquilo perto de mim. Então, quando eu ia para a casa do Senhor visitar, mesmo desviada, Satanás logo apontava todas as injustiças para mim dentro da casa do Senhor e eu ficava revoltada com aquilo. Eu falava, como que eu vou voltar para a casa do Senhor se a casa do Senhor tá assim? Aí o que Deus fez? Deus me tirou do meio da minha parentela, me afastou de todo mundo, me levou para outro país, me deixou só, me deixou sozinha. E ali eu voltei para Jesus. Era o meu momento com o Senhor e para honra e glória do Senhor, estou aqui há 10 anos, firme na presença do Senhor. Mas para quem não conhece a minha história, né, eu fui nascida e criada dentro da casa do Senhor, né? Eu só retornei da onde eu tinha parado. Portanto que quando eu me desviei, eu já fazia um seminário quando eu me desviei, né? E a primeira coisa que quando eu voltei para a presença do Senhor, Deus mandou eu voltar para o seminário, né? E pegar, foi desse jeito que Deus falou comigo. Pega a sua espada onde você deixou. Deus ficou falando isso comigo por muito tempo. E eu não entendia. Pega a tua espada onde tu deixou, pega a tua espada onde tu deixou. E eu já tinha voltado para a casa do Senhor. E eu já estava de novo trabalhando na obra do Senhor. E Deus falando, pega a tua espada onde tu deixou, pega a tua espada onde tu deixou. Aí eu entendi que eu havia deixado lá no meu seminário. E eu voltei, peguei a minha espada e hoje manejo ela no nome de Jesus. Né? Então não desista. Às vezes você está com alguém que está fora da presença do Senhor. Não desista, meu querido e minha querida, de orar pela aquela pessoa. Essa mulher aqui, ela não desistiu de procurar. Então, às vezes, eu e você acabamos desistindo de orar pela aquela pessoa. Sabe? Ah, já está no mundo, entrou nas drogas, agora não tem jeito, entrou na milícia, entrou no tráfico, irmão. A palavra de Deus fala assim, para Deus não existe nada impossível. Então, meu querido e minha querida, não é impossível seu filho voltar para Jesus, o meu filho voltar para Jesus, não é impossível seu marido se converter, a sua esposa se converter, o seu vizinho, da direita, da esquerda, o sogro, a sogra, você está entendendo? Seu pai, sua mãe, para Deus não existe nada impossível. Em Lucas 1 está escrito lá com todas as letras e sílabas do alfabeto, para Deus não existe nada impossível. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Não haverá. Então, não havia impossível aqui para essa mulher. Ela continua procurando. Então, continua buscando, continua orando pela sua casa, continua orando pela sua família. Ai, alguém se desviou, alguém está de férias, entre jejum, já entra em oração. A palavra diz que ela acha dracma, de tanto procurar ela acha. Então, de tanto você orar, de tanto você pedir, essa pessoa vai voltar para o Senhor. Aí a palavra diz que ela reúne todas as amigas e entra em festa, porque ela quer que todos saibam que ela achou a dracma que havia perdido. E logo abaixo fala assim, assim sois vós, digo... Perdão, no versículo 10, assim sois vós, digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador arrependido. Então, quando alguém volta para Jesus, o céu entra em festa, os anjos fazem uma festa. Então, quando o teu marido se reconciliar ou se converter, quando a tua esposa se reconciliar ou se converter, ou o teu filho se reconciliar, tua filha e se converter, vai haver festa no céu. Quando você vê alguém chegando lá na frente do altar e aceitando Jesus, né? A festa no céu. O céu, aquele dia, entra em festa. Então, meu querido e minha querida, o mundo espiritual é movido por palavra, sabe? Então, não deixe de orar pela tua
casa, pela tua vida, pela aquela pessoa que se desviou. Eu sou fruto de oração de uma mulher que não está mais entre nós, que o Senhor recolheu ela, mas eu sou fruto dessa oração. Você está entendendo? Então seja fruto da oração no nome de Jesus, dê fruto, que a sua oração possa dar fruto, mesmo se o Senhor te recolher e você não vê que seus filhos voltaram para Jesus, eles vão voltar. Minha mãe não viu eu voltando, mas eu estou aqui, naquele grande dia eu vou abraçar essa mulher que orou por mim. Então, em nome de Jesus, não deixe de orar. Acha a sua dracma. Agora você, pastora, não é alguém que está desviado, sou eu que estou desviado. Porque às vezes a gente sai ferido da igreja, irmão. A gente sai ferido. Porque nem todo mundo que está em Israel é israelita. Nem todo mundo que está dentro da igreja está convertido. E Satanás não trabalha com vaga, ele trabalha com brecha. A pessoa só precisa dar uma brecha para ela ser usada por Satanás. Então, às vezes, a gente vai se ferir dentro da casa do Senhor. E às vezes a gente vai fazer alianças que vão nos derrubar na casa do Senhor. E às vezes a gente vai fazer alianças fora da casa do Senhor, que vai nos tirar da casa do Senhor. Por isso que a palavra diz que a gente tem que casar com alguém que processa a mesma fé que a gente. Porque se você casar com alguém que não processa a mesma fé que você, não é você que vai trazer aquela pessoa para a casa do Senhor. É aquela pessoa que vai levar você da casa do Senhor. Entendeu? Por isso que Deus já deixa nos ensina várias vezes, mais de uma vez na Bíblia, ele nos relata sobre isso, tá? Então, em nome de Jesus, você não tem força para voltar para casa do Senhor, porque eu não tinha. Eu sou sincera, eu não tinha. Sabe como é que eu fazia? Eu gostava da noitada, eu ia para noitada, mas se as coisas apertassem, eu fazia uma visita na igreja, pedia uma oração às irmãs. Se eu tivesse com problema, principalmente na finança, aí, minha filha, eu ia para casa do Senhor. Aí o Senhor me abençoava, eu saía. Entendeu? Não é que eu voltava. Eu ia lá, visitava, recebia oração, pedia às irmãs da mesa de oração para levantar oração por mim. Deus trabalhava na minha vida por conta da oração daquelas irmãs, entendeu? Só que Deus deu um basta, e Deus também dá basta. Deus deu um basta. Deus me tira do Brasil, faz um reboliço na minha vida, recolhe minha mãe, né? Que tudo eu corria para ela, recolheu ela e faz um reboliço, me tira do Brasil. E o que acontece? Eu volto sozinha para Jesus, num quarto, com a boca no pó, pedindo socorro. Por isso que quando eu escuto aquele louvor, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. É assim. E quando eu escuto esse louvor, eu olho pro meu testemunho e lembro e me vejo deitada naquele quarto, com a boca no pó, pedindo a Deus misericórdia, que Ele me ajudasse, que Ele me amparasse, porque eu sabia de onde eu vim, de onde eu fui criada, o Deus que eu sirvo, que eu servia. Eu conheci o tamanho do meu Deus. E Deus, pela infinita misericórdia, me chamou de volta, me fortaleceu. E eu, para me firmar, eu tive que fazer uma separação grande das minhas amizades, porque Deus me trouxe de volta para o Brasil. E aqui estavam as amizades que me levavam para a noite, me levavam para os bares, para os forróis da vida que eu gostava, para as serestas que eu ia de vez em quando, né? Mas eu gostava, assim, de boate, dessas coisas. Então, a primeira coisa que Deus botou no meu coração é: você hoje vai se afastar de todos os amigos. E eu fiz isso, irmão. E eu recebia muitos convites para ir para festa de aniversário, disso, daquilo, já dei meu testemunho aqui. Eu fiquei por 2 anos só falando não, 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 porque eu era ex-fumante e gostava de beber. Então, se eu fosse para esses lugares e sentisse o cheiro de cigarro, eu ficava com medo de querer fumar e ficava com medo de querer beber. Então, eu simplesmente dava não, porque eu sabia que eu era fraca, né? E ficava com medo de cair novamente, porque eu já tinha caído 2 vezes.
E eu não queria mais. Eu queria me afirmar, né? Por que eu tô chorando? Porque eu lembro como eu era, do jeito que eu era, sabe? E eu sou muito grata a Deus, porque muitos livramentos de morte Deus me deu. Eu podia ter morrido num acidente de carro, não foi uma, não foi duas, não foi três. Tendo amizades que não era da vontade do Senhor. E minha mãe estava ali orando por mim. Então, no nome de Jesus, não pare de orar pelo seu filho, porque eu sou fruto de oração de uma mulher que nunca deixou de orar por mim. Não deixe de orar pelos seus filhos, no nome de Jesus, porque a dracma vai ser achada. E você que não consegue se firmar, um conselho que eu te dou: se afaste das amizades que vão te levar para isso, porque foi isso que eu fiz. Eu me afastei de todos, assim, dessas amizades, no nome de Jesus. Nunca eu fiquei de mal com todo mundo, não. Continuava falando, tal, mas não aceitava nenhum convite, não ia pra festa nem de aniversário. Ficou 2 anos assim, até que o Senhor falou no meu coração assim: agora você já pode aceitar. E hoje em dia, irmão, eu vou a aniversários comum, mas eu vou porque, assim, para falar de Deus, sabe? Vou lá, fico o tempinho que eu tenho que ficar, pego e vou embora, mas aquele tempinho as pessoas não vê mais aquela Magna, vê agora a pastora Magna. Agora, quando eu chego, pastora, ora aqui. Pastora, nós vamos cantar parabéns, ora aqui. Entendeu? Antes não era assim. Então eu quero te dizer que dracmas são achadas e elas são lapidadas e são moldadas, porque o Senhor fez isso comigo. Então não desiste do teu filho, não desiste da sua filha. Eu sei que a gente fica triste quando a gente vê os nossos filhos caídos, sabe? Quando a gente vê que Satanás venceu aquela batalha, mas não significa que ele venceu a guerra. Então continue na guerra pelos seus filhos, sabe? Hoje ele pode estar caído, mas amanhã ele vai estar de pé no nome de Jesus, porque teve uma mulher em oração, teve um homem em oração. Essa passagem, essa palavra não é só para as mães, é para os pais também. Então, em nome de Jesus, a festa no céu. Então, esse teu filho que está aí longe da presença do Senhor, igual tá o meu filho, hoje eu estou dando testemunho do meu filho, né? Você pode falar assim: ah, mas a senhora deu testemunho que seu filho deu um culto há pouco tempo em ação de graça. Deu, mas ele não voltou para Jesus. Ele deu porque ele reconheceu que foi Deus que abriu a porta. Porque lembra que eu falei que no começo da pregação eu falei que a gente tem que ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. Então ele tá desviado, né? Tá de férias, mas ele sabe o caminho que ele tem que andar. Então ele sabe quando é Deus que abre porta, quando Deus que fecha a porta, né? Ele costuma falar que ele ainda não perdeu e nem vai perder no nome de Jesus de discernimento espiritual que Deus deu para ele, né? E eu creio que o momento certo, na hora exata, Deus vai trazer o meu filho de volta como me trouxe e vai usar ele tremendamente no louvor, na pregação, porque o meu filho é um ministro do Senhor Jesus. Para quem não sabe, ele era levita da casa do Senhor, ele pregava, ele cantava. Então, em nome de Jesus, né? Eu não canto nada, mas ele é um roxinol do Senhor. O menino canta e canta mesmo, né? No nome de Jesus. Então, você não fica assim por causa do seu filho, porque eu tô dando meu testemunho. Eu sou fruto da oração de uma mulher que se chama Guaracema, que se chamava Guaracema, entendeu? E o meu filho é fruto de uma mulher que se chama Magna. Então, no nome de Jesus, que o seu filho seja o seu fruto, que o seu marido, que a sua esposa seja o seu fruto. Ache a dracma perdida. No nome de Jesus, não deixe de procurar a dracma perdida. Continue procurando no nome de Jesus. Continue orando, continue buscando, continue jejuando para aquele que se afastou do Senhor Jesus, porque vai voltar. Você vai dizer: essa semana toda eu estou profetizando isso. Vai voltar. Você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. No nome de Jesus. Porque eu vou dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E o meu filho é do Senhor Jesus. A minha nora é do Senhor
Senhor Jesus, os meus netos é do Senhor Jesus, os meus bisnetos é do Senhor Jesus, meus tataranetos é do Senhor Jesus. Eu já estou profetizando, então profetize também no nome de Jesus. Então vamos profetizar junto no nome de Jesus. Escreva aí nos comentários o que eu vou falar agora. Eu vou profetizar para mim e você profetiza para você, no nome de Jesus. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, porque você e a sua casa vai servir ao Senhor. Deus vai colocar o que está fora do lugar no lugar. Deus vai trazer a dracma que está perdida para junto das outras. E vai haver uma festa no céu. Se prepara, me convida para o culto de ação de graça, viu? Porque vai haver conversão dentro da sua casa. Hoje o seu filho pode estar assim, sabe, na presença do Senhor, mas creia que ele vai ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Porque quando você tem encontro, não tem como se afastar do Senhor. Amém? Então eu já quero te convidar para estar orando comigo. Vamos orar para Deus achar dracmas aqui no nome de Jesus. Eu nem ia pregar nessa vertente, gente. Eu vim aqui, não foi para contar testemunho hoje, né? E acabei contando testemunho. Deus sabe todas as coisas, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, todas essas pessoas que estão de férias do Senhor. Lembra, Senhor, quantos anos eu fiquei de férias? 16 anos de férias. Até tu me chamar de volta, Deus. Eu quero te pedir por todas essas pessoas que estão de férias, todas essas mães que oravam como a minha mãe, todos esses pais que oram pelos seus filhos, Senhor. Alcança os nossos, Pai amado e Pai querido, traga para a tua presença. Firma, Senhor, eles nascem, ó rocha, Pai amado e Pai querido, que eles venham, Senhor Jesus, ter raiz profunda na tua presença. Lapida, molda, Senhor, troca o fardamento dos nossos, coloca sapato de fogo, coloca cinto, coloca escudo, coloca espada, coloca coraça da justiça, coloca capacete da salvação. Senhor, entra com transformação, entra com libertação, firma os nossos, Senhor, na tua presença. Ah, Pai amado e Pai querido, que nós não viemos desistir, Senhor, de lutar para aquelas pessoas que nós amamos, Senhor, no nome de Jesus, pelos a qual nós oramos no nome de Jesus. Alcança os nossos, Senhor, alcança com salvação, alcança com libertação. Senhor, ajuda eles, Pai amado e Pai querido, porque a volta não é fácil, Senhor. Então firma eles, coloca amigos de Deus, Senhor, no caminho dos nossos, Senhor, porque às vezes, Senhor, Pai amado e Pai querido, estão com amizades que não provêm de Ti. Então vai lá e arranca as amizades que não provêm de Ti dos nossos filhos, Senhor, e apresenta os seus amigos para os nossos filhos, Pai amado e Pai querido, que nossos filhos possam se firmar na sua presença. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, eu já te agradeço a conversão desse marido, dessa esposa, desse filho, dessa filha. Senhor, eu te agradeço a dracma achada, que eu já profetizo que a dracma será achada no nome de Jesus. E essa pessoa vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, não desista. Seja uma Guaracema da vida, não desista, porque ela não desistiu de mim e dos meus irmãos. Então não desista, porque eu também não desisto do meu filho. Então não desista do seu, mãezinha, não desista do seu, paizinho, porque há um Deus que ainda resgata dracmas perdidas. Amém? Beijo grande e até a próxima.